Paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o Diácono Lucas da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, localizada no Ceará, sob a dirigência do pastor Rodrigo Matos. É motivo de muita alegria compartilhar uma porção das Escrituras com vocês. O capítulo que iremos analisar é o de número 7 do Evangelho de Lucas. Para facilitar o nosso entendimento deste capítulo, quero dividi-lo em 4 partes. A primeira vai do versículo de número 1 ao de número 10. Nela, Lucas nos informa que o servo de um centurião estava muito doente. A doença era tão grave que ele estava correndo risco de morrer. Mas ao ouvir falar de Jesus, ele enviou alguns anciões dos judeus pedindo para que Jesus fosse curar o servo. Quando os judeus encontram Jesus, eles dizem que Jesus teria que ir curar o servo do centurião, pois o centurião era uma pessoa digna, visto que ele amava a nação e ele tinha edificado a sinagoga. Este centurião mostrava ser uma pessoa de bom coração, pois mesmo sendo alguém importante, ele se preocupava com seus servos, ele demonstrava amor pelo povo e provavelmente ele temia a Deus, pois ele ajudou a fazer um local de adoração a Deus. Jesus decide ir com eles, mas ainda no caminho, alguns amigos do centurião são enviados por ele para dizer que Cristo não precisava entrar na casa dele, pois ele não era digno. Aquele homem, apesar de não ser judeu, ele era um gentil, mas mesmo assim ele sabia que Jesus era um homem de altíssima importância, muito maior do que um centurião. Ele tem uma grande atitude de fé quando diz: também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Quando o centurião diz, também sou homem sob a autoridade, ele está sendo mais uma vez humilde, pois o que ele quer dizer é, ele é um homem que recebeu a autoridade de alguém superior. Por isso ele pode ordenar e seus soldados o obedecem. Queridos, neste momento ele reconhece que Cristo recebeu a autoridade do próprio Deus e por isso bastava uma ordem dele e toda a enfermidade o obedeceria e iria embora. Ele sabia que a autoridade de Cristo era tão grande que ele não tinha necessidade alguma de entrar na casa dele para fazer os milagres. Bastava uma palavra, e independente da gravidade da doença, ela seria curada. O servo dele estava correndo risco de morte, mas ele creu que Jesus poderia curar. Jesus se agradou tanto da atitude deste centurião, que ele disse que nem mesmo em Israel foi encontrada uma fé tão grande como a dele. Que possamos aprender com este homem. Ele não era israelita, era um gentil. As maiores demonstrações de fé deveriam vir dos judeus, mas não foi assim. Jesus é Deus, e para ele nada é impossível. Ele se agrada da nossa fé. Precisamos crer que basta uma palavra dele e a nossa vida irá mudar. Precisamos crer que não existe nada maior do que o nosso Deus. O servo do centurião foi curado, porque a fé do seu Senhor agradou o nosso Cristo. A segunda parte vai do versículo 11 ao 17. Jesus vai à cidade de Naim juntamente com uma multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, ele vê uma multidão levando um defunto. Era o único filho de uma mulher viúva. Era uma cena triste, pois naquela época, quando uma mulher perdia um marido, ela perdia a proteção, o sustento. Provavelmente ela tinha sofrido necessidades e agora ela tinha perdido o único filho. Não era um dos filhos que ela tinha acabado de perder, era o único filho dela. Agora ela estava sozinha, sem esperança, e tinha perdido a linhagem da família. Ao vê-la, o texto nos diz que Jesus se enche de compaixão e diz: não chores. Na situação mais difícil daquela mulher, Jesus aparece e diz: pare de chorar. Não precisa mais chorar. Jesus é capaz de trazer alegria onde há dor, trazer sorrisos onde há lágrimas. Pare de chorar.
Quando Jesus nos encontra, ele transforma as nossas vidas, tira a tristeza e a dor que existe dentro de nós. Ele traz novamente motivos para nos alegrar. Não existe nada melhor do que sentirmos a presença de Jesus em nossas vidas. Ela traz alegria, traz paz. Jesus é um Deus que se importa conosco. Ele se compadeceu daquela mulher, mas ele não simplesmente se compadeceu, ele ressuscitou o filho daquela viúva, nos mostrando que não basta termos bons sentimentos ou desejos, precisamos também tomarmos uma atitude. Não basta olharmos o sofrimento das pessoas e nos entristecermos, precisamos ajudá-los, confortá-los. Jesus restaurou a esperança daquela mulher. Jesus ressuscitou os sonhos e a alegria no coração dela. Só Jesus é capaz de transformar o dia mais terrível e sombrio das nossas vidas em lindas manhãs de sol. Bastou uma palavra e o filho da mulher voltou à vida. Bastou uma palavra e aquela que outrora chorava começou a sorrir. Esse milagre fez a multidão glorificar a Deus. Na terceira parte, que vai dos versículos 18 ao 35, João envia seus discípulos para perguntar a Jesus se ele era aquele que deveria vir ou eles deveriam esperar outro. Jesus não responde aos discípulos de João de imediato, mas ele faz uma demonstração. Ele cura muitas pessoas de muitos males e então ele diz: anunciem a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o Evangelho. Quando comparamos as palavras de Jesus com as do profeta Isaías no capítulo 35, nós vemos que todos os milagres que Jesus realizou são demonstrações de que ele é o Messias prometido. A obra do Messias estava sendo demonstrada a todos por meio dos atos de misericórdia. Quando Jesus dava vista aos cegos, ele estava mostrando que ele era o Messias prometido. Quando alimentava os famintos, quando curava, quando perdoava os pecados, ele mostrava que o reino dele havia chegado. Os milagres autenticaram a missão de Jesus. Ele era o Messias prometido. E não eram as palavras dele que provavam, e sim as suas obras. Na quarta parte, um fariseu chamado Simão convida Jesus para uma refeição em sua casa. Então uma mulher, pecadora, sabendo que Jesus estava sentado junto à mesa com um fariseu, ela se aproxima com um vaso com óleo perfumado e, chorando, ela começa a regar os pés de Jesus com suas lágrimas. Com seus cabelos, ela enxuga os pés do Mestre. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com óleo. Ao ver a atitude da mulher, Simão tem uma conversa consigo mesmo. Provavelmente ele sussurrou, ou até mesmo só pensou. Ele disse que se Jesus realmente fosse um profeta, entenderia que aquela mulher era uma pecadora. Jesus responde com uma parábola, dizendo: um homem tinha 2 devedores. Um deles devia 500 denários e outro 50. Como eles não tinham como pagar a dívida, o homem perdoou a dívida dos 2. Então Jesus pergunta para Simão: qual dos 2 amará mais aquele homem? A resposta é simples e certa. O que devia mais, o amará mais. Finalmente, então, Jesus explica a parábola. Aquela mulher, desde que se aproximou de Jesus, não parava de o beijar, de lavar os pés dele com as lágrimas dela e os secava com seus próprios cabelos. Ela ungiu os pés de Jesus com óleo, porém Simão não tinha dado água para Jesus lavar os pés. Não tinha lavado a cabeça de Jesus com óleo e muito menos o tinha recebido com beijos. Queridos, aquela mulher sabia que era uma pecadora e por isso mesmo ela era grata a Jesus,
por Ele ter perdoado os seus pecados. Independente de quão grandes sejam os nossos pecados, Jesus pode nos perdoar. Aquela mulher não foi perdoada por causa de sua atitude. Não. Não foi a atitude de amor por Jesus que fez ele perdoar os pecados dela. Pelo contrário, a atitude dela é a de alguém que já sabia que os seus pecados tinham sido apagados. Ela estava sendo grata a Jesus. Ela amou a Jesus por causa do perdão. A palavra de Deus nos fala em 1 João, capítulo 4, versículo 19, que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Mesmo quando aquela mulher estava em seus pecados, Jesus a amou. Jesus despede a mulher dizendo: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Não podemos, em hipótese alguma, confundir que a consequência do amor é a salvação. Não. Jesus diz: a tua fé te salvou. E não a tua demonstração de amor te salvou. A salvação vem pela fé. O amor é uma consequência da minha salvação. Por sermos salvos por Deus, precisamos ser gratos a Ele e demonstramos nossa gratidão por meio do amor. É amando a Deus que somos gratos a Ele pelo perdão dos nossos pecados. Jesus despede aquela mulher em paz. Este capítulo nos ensina a importância de termos mais fé em Deus, pois foi a fé do centurião que agradou a Jesus. Nos ensina que Jesus se importa conosco, pois ele se compadeceu com o sofrimento da viúva e a ajudou. Nos ensina que precisamos ser gratos a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Que possamos, dia após dia, meditar nas palavras de Jesus. Que Deus abençoe a todos.